Queridos, a palavra de Deus vai te ensinar nessa noite a abrir os olhos do teu coração, a enxergar com os olhos da fé. Você entende o que eu estou falando? Eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos e eu ouvia muito uma canção do Michael W. Smith, e essa canção mexia muito comigo. Eu pude perceber que Deus estava me ensinando a viver por fé. Hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma convicção tão forte de viver por fé, de viver na autoridade, no poder de Jesus Cristo. Não viver pelo que você vê, mas viver pelo que você sabe que pode acontecer. Não com os teus olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Por isso eu quero que você levante as mãos e diga: Senhor, abre os olhos do meu coração. Diga, fala para Ele: Senhor, abre os olhos do meu coração. Diga para Ele: Senhor, abre os olhos do meu coração. Ó Senhor, como eu me lembro, eu estava aprendendo inglês e eu ouvia aquela canção: Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Como aquilo tocava meu coração. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. E eu caminhando, indo para o trabalho. To see you high and lifted up, shining the light of your glory. Put out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining the light of your glory. Put out your power and love as we sing holy, holy, holy. Adoro um pouquinho inglês aí para aprender. Levanta a mão. Diga: holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Mais uma vez. Holy, holy. No céu não tem várias línguas. Nós vamos entender uma só. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Vamos adorar. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Mais uma vez, abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado.
exaltado, exaltado em majestade, brilhando a luz da tua glória, derramando amor e poder, cantamos santo, santo, santo. Diga para ele, abre os olhos, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, oh, quero te ver, exaltado, exaltado em majestade, brilhando na luz da tua glória, derramando amor e poder, cantamos santo, 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 exaltado em majestade, brilhando a luz da tua glória, derramando amor e poder, cantamos santo, santo, santo. Agora é a hora, declare. Santo, 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 quero te ver. Oh, receba, Senhor. Santo, 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 quero te ver. Declare que ele é santo. Declare que ele é santo, igreja. Santo, 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 aleluia. Santo, santo, exaltado e agradecido. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver. Te abraçar, quero te ver, exaltado, exaltado em majestade, brilhando na luz da tua glória, derramando amor e poder, cantamos santo, santo, santo. Com palmas, igreja. Exaltado em majestade, tira a mão do bolso, esquenta as mãos agora. Mais uma vez, exaltada, exaltada em majestade, brilhando na luz da tua glória, derramando amor e poder. Santo, santo, santo. Ah, ele é santo. Santo, 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 santo. Na presença do Senhor estão os seres viventes, santo, santo, santo. Os 24 anciãos, os 24 anciãos que lá estarão santo, santo, por toda a eternidade, lançando suas coroas, santo, santo, e prostrado diante do Todo-Poderoso. Eles não têm outra canção. A canção é só uma, você sabe qual é? É santo, 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 quero te ver. Mais uma vez, diga que ele é santo. Abra a boca, igreja.
Santo, Santo, Santo. You are holy. Santo, Santo, Santo. You are holy. Santo, Santo, Santo. You are holy. Ele é santo. E eu não canso de cantar. Santo, Santo, Santo. You are holy. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 quero te ver. Aleluia, 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 Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ó Senhor, recebe toda adoração. Nada se compara ao Senhor. Quebranta todo coração de pedra nessa noite. Desfaz, repreende e lança por terra todo espírito contrário. Em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos todo espírito contrário. Que a tua unção, o teu poder esteja aqui nesse lugar. Que o Senhor seja o único a ser adorado aqui. O único, agora e para todos sempre. Porque nada se compara à tua obra redentora. E ninguém se compara ao Senhor. Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir, o amado das nossas almas, o Senhor da minha história, aquele que escreveu a história de cada um de nós com um amor indizível. Ó Senhor, felizes aqueles que crerão sem precisarem ver. Nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. Cremos em Ti. O Senhor é santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Aplauda Jesus Cristo. Aleluia. Sente-se, por favor. Aleluia. Obrigado, pastor. Aleluia. O Senhor está aqui. Aleluia. Quantos adoraram o Senhor com alegria? Quantos creem que Jesus está aqui? Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem duas verdades aqui nessa noite a serem proferidas. A primeira é que com certeza o inimigo não queria que você ouvisse essa palavra. Ela vai transformar você. Segundo, e vai mesmo, você vai entender. Segundo, quem pode contra a força do nosso Deus? Quando Ele determina, quem pode? Ele está aqui, Ele determinou e você será abençoado em nome de Jesus. Eu quero convidar você nessa noite a fazer algo diferente. Às vezes, quando nós falamos isso, é com o intuito de fazer você ficar cada vez mais interessado pela palavra. Mas imagine só, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine se você amanhã, eu disse o quê? Amanhã, muito obrigado, Deus te abençoe em nome de Jesus.
Então repita, imagine se você amanhã, diga amanhã, tivesse que fazer uma prova muito importante para a sua vida, ou seja, a prova da sua vida. Imagina, o que você faria hoje? Hein? Deixa eu perguntar para o Talim aqui. O Talim responde, vou dar uma distância aqui. O que você faria, Talim? Estudaria, né? Você faria o mesmo? Estudaria? Mas estudaria assim, ó. Ai, será que isso vai cair amanhã? É assim que você estudaria? É a prova da sua vida. Eu queria mudar para sempre a tua história. O que você faria? Certamente você se debruçaria nos livros com toda a atenção da sua vida, porque você sabe que amanhã pode mudar a tua história. É assim ou não? Sim ou não, igreja? Amém ou não? Vamos lá, vamos participar, que eu não quero você com frio, não. Eu sei que não está frio. É essa atenção que eu quero que você dê à palavra hoje. Atenção como se você tivesse, porque a partir da tua atenção, Deus vai mudar a tua história. Então preste muita atenção. Você que está nos assistindo pelo YouTube, se preparem, porque eu tenho convicção. Por isso eu fiz questão de começar ministrando, abra os olhos do meu coração. Contei a história, mais ou menos um pouquinho da história de como eu conheci essa canção, porque hoje você vai conhecer o maior inimigo da visão de Deus na sua vida, que são os teus próprios olhos. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios. Por isso o tema hoje é olhos, os maiores inimigos da visão. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Bom, eu nem vi se vocês concordaram com o desafio que eu fiz aqui no início. Concorda mesmo ou não? Vocês vão prestar atenção mesmo? Depende da sua atenção. A minha não, eu já estou colocando isso aqui em prática, então para mim já está valendo. Depende da sua. Segunda Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que se for destruída a temporária, repita temporária, habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, diga nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Aleluia. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Agora nós vamos dizer a última frase, que o versículo 7, juntos e bem forte, tá? 1, 2, 3. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Diga mais uma vez. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ainda de pé, vamos fazer uma oração. Querido Espírito Santo, eu tenho convicção de que o Senhor vai falar conosco. Vai mexer com as estruturas do teu povo, vai abençoar, gerar vida, gerar esperança. Muitos que estavam com seus sonhos já mortos, caídos pelo caminho, vão terem a certeza e a convicção que, ainda que tenhamos pouco tempo pela frente, ainda há tempo de viver e ser feliz, ainda há tempo de ver os teus sonhos se realizando, ainda dá tempo de ver a tua vontade se realizando em nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra agora possa penetrar o mais profundo de cada coração, Senhor Deus, extraindo toda a melhor atenção
para que essa atenção possa servir como, Senhor Deus, um invólucro da semente da palavra que entrará ali e vai, Senhor Deus, encontrar o ambiente perfeito para germinar e crescer e gerar a tua vida dentro dos corações nessa noite. Eu oro para que os teus filhos e as tuas filhas que estão aqui e que estão nos assistindo pela internet possam compreender o quão maravilhoso tu és e o projeto pessoal que tu tens para cada um projeto de vitória e santo. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar, por favor. A última frase que eu e você lemos significa porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O apóstolo Paulo, agora eu preciso da tua atenção, tá? Lembra que a gente combinou? O apóstolo Paulo, pregando à igreja de Corinto, ele percebe a necessidade de explicar para a igreja, e agora eu não falo mais para a igreja de Corinto, eu falo para a igreja num todo, para nós inclusive, a necessidade de explicar para nós que estamos vivendo num templo, que é esse templo, diga, esse é o templo do Senhor, onde o Espírito Santo habita. Essa é a casa de Deus, mas essa casa é temporária. É temporária. Talvez o apóstolo Paulo, ele possa ter trazido esse assunto em questão, porque ele viu a quantidade de pessoas que estavam entristecidas ou se entristecendo por não verem as coisas acontecerem nessa vida e nessa terra. Por isso ele faz questão de trazer à igreja toda a atenção para poder dizer para eles: enquanto estamos nessa casa, nós gememos e nos angustiamos. Enquanto estamos habitando nesse corpo, nós gememos, nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Pare para pensar, por favor, o que gera alegria verdadeira no coração daqueles que entendem que estão de passagem dessa terra, se não a convicção da habitação celestial? Sim ou não? Porque se isso não está sendo a fonte da tua alegria, você está buscando alegria na fonte errada. E tudo que você está buscando de alegria por essa fonte errada vai gerar tristeza, angústia, depressão, medo. Por isso ele diz: nós gememos, nos angustiamos, porque nós queremos ser revestidos da nossa habitação celestial. Essa é a visão maior do crente. Essa é a alegria maior do Senhor para nós. Não existe nada mais que Deus anseia. Deus não anseia nada com mais intensidade do que revestir você da habitação celestial, concluir a obra que deu. Ele diz aqui: foi Deus que nos preparou com esse propósito, para esse propósito, desde que nós lemos, e nos deu o Espírito como garantia do que está por vir. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. E se você alguma vez tiver alguma dúvida em relação à habitação celestial, à volta de Jesus, é só você fechar os olhos, curvar a sua fronte por alguns segundos e falar: querido Espírito Santo, confirma dentro de mim toda essa veracidade da palavra, e você vai ver o quanto é real a presença do Espírito Santo em nós. Porque ele vem com toda a convicção dentro de você e mostra: filho, filha, aguarde, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei, vai valer a pena. Essa é a convicção. Por isso ele diz: Deus nos preparou, mas ele nos preparou e não nos deixou simplesmente pelo nosso intelecto, porque senão nós nos autodestruiríamos. Ninguém aguenta. Ele nos deu o Espírito como garantia. O Espírito Santo habita em você. Diga aleluia mesmo, pode dizer. Mas aí ele te dá uma verdade, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu quero mostrar para vocês, vou começar mostrando a importância de você viver pelo que você não vê, viver pelo espiritual. Jesus, ele sempre teve alguns embates com o povo judeu, e
nós vemos em alguns desses debates, Jesus expondo a razão, trabalhando contra a fé. Por várias vezes Jesus viu que aquele povo era muito racional, muito direcionado às carnalidades, muito direcionado aos olhos naturais. E o que Jesus estava mostrando e querendo mostrar era o sobrenatural de Deus que estava se manifestando como natural, mas era o sobrenatural. E em João capítulo 6 nós vemos alguns desses embates, quando os judeus, alguns que estavam com ele, perguntam para Jesus o que eles precisariam para realizar boas obras. Observe só, porque se Jesus estava expondo um mundo espiritual, eles começaram a questionar as suas obras naturais, o que faziam cotidianamente. Então eles perguntam, então mestre, o que nós precisamos fazer para realizar as boas obras, as obras que Deus requer? Estavam com a lei na cabeça, ainda tinham a visão da lei mosaica. E Jesus responde para eles: a obra de Deus é só uma, gente. A obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Foi algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de se compreender. Todas as coisas que vêm de Deus, se você parar para pensar, toda a visão de Deus, tudo que Deus fala com você, tudo que Deus manda você fazer, são coisas simples, não são coisas muito difíceis não. Algumas são, mas isso é se você está num grau avançado. Deus vai te mandar fazer algo para ver se realmente você está vivendo por fé e não pelo que você vê. Mas aqui no caso, Jesus, ele fala para eles, é só uma coisa que Deus requer, que vocês creem, na realidade vocês creem em mim, mas ele não foi direto. Ele disse que vocês querem, que todos creem naquele que ele enviou. Ele estava falando dele. E aquele povo, ele estava tão preparado a crer com a razão. Eles precisavam sempre ver para poder crer. E eles não tinham a mínima vergonha e sequer disfarçavam a sua vontade. É assim que nós queremos, é assim que nós vivemos. Ao longo da história nós vimos as coisas acontecerem, nós passamos a crer. E nós não vamos mudar agora não, é uma coisa muito radical. O pensamento dos judeus de outrora, parece que não mudou muita coisa não. E eles perguntam para Jesus, no versículo 30 de João 6, eles perguntam assim, olha só, que sinal miraculoso o Senhor vai mostrar para que nós vejamos e creiamos em Ti? O que Tu farás? Fico imaginando Jesus olhando para aquele povo, porque era simples, irmãos, era só se levantar e começar a juntar as profecias messiânicas que Jesus veio cumprindo desde o seu nascimento. Mas ninguém estava disposto a isso, porque os seus olhos estavam muito limitados ao natural, à razão. Com a razão, eles sempre esperavam no homem a resposta que viria do homem, de Deus, mas por meio de um homem. E eles não conseguiram perceber que estavam diante do próprio Deus. Por favor, eu preciso que você preste atenção nessa introdução, para entender todo o contexto da palavra. E o que Jesus estava querendo explicar para eles é que eles nunca iam conseguir compreender as coisas naturais. Aquele povo era tão cego, ele precisava de tanto, de ver os sinais no céu, sinais na terra, sinais por meio das mãos de outros homens. E nos versículos de 31 ao 33, eles dizem assim para Jesus: os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão do céu. Mas olha só, esse Ele, eles entendiam que era Moisés, não era Deus. Jesus expõe isso. Ele diz assim: Ele lhes deu a comer pão do céu. Aí declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhe deu pão, que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Jesus está tentando o tempo inteiro dizer quem Ele era e o que Ele estava fazendo ali. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu para dar a vida ao mundo. E aí eles expõem a sua fome,
porque sempre vai haver uma fome, ainda que não se admita a cura, ainda que não se admita um meio, a alimentação, por meio da fé, sempre vai haver uma fome. O mundo caminha em fome, fome da palavra de Deus, fome da verdade. E eles expõem essa fome, eles dizem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles dizem para Jesus com o intuito de não voltarem mais a ter fome, mas eles ainda estão ligados ao racional e ainda estão falando de coisas materiais, de coisas naturais. É quando Jesus se declara. Observe o que Jesus diz sobre a visão daquele povo. É incrível isso. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Nos versículos 35 e 36, eu sou o pão da vida. Vocês querem um pão? Mas escute, eu estou falando de mim. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. E aí Jesus expõe a sua cegueira. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês pedem sinais, vocês não conseguiram crer no Filho de Deus e querem ver sinais. Eu posso realizar todos os sinais que vocês ainda não vão crer. Só que em outras palavras, Jesus também estava tentando lhes ensinar. Olha para mim, igreja, por favor, e preste atenção. É por fé, não é pelo que vocês veem, é por fé. Queridos, a triste realidade da cegueira de quem enxerga somente com os olhos naturais, como é triste, de quem não consegue trazer a visão de Deus. O que acontece logo em seguida nos versículos 41 e 42 é que os judeus começam a criticar a Jesus, porque ele disse que ele era o pão que desceu do céu. E aí eles começam o quê? Começam a levar para o racional. Quando eu não quero entender algo sobrenatural, eu começo a interpretá-lo pelo racional. Quando eu não consigo entender um milagre, eu começo a dizer não, porque acontece que se um raio bateu 2 vezes no corpo da pessoa e ela não morreu, é porque ela devia estar criando alguma coisa térmica com os pés ou coisa parecida. Não, o raio bateu 2 vezes fortemente na cabeça dela e ela não morreu, foi milagre. Mas quando eu não consigo enxergar as coisas com os olhos de Deus, eu vou sempre levar para o racional. Aí eles começam a levar: ei, nós conhecemos o pai dele, esse aí não é o tal do filho de José? Esse aí não é o tal do filho da Maria? Nós conhecemos seus pais, sua mãe, como ele pode dizer que desceu do céu? Entendam, por favor, igreja, que a cegueira, ela é evidenciada todas as vezes que o Espírito Santo quiser definitivamente te levar a outro nível. Ele vai evidenciar a tua cegueira, a cegueira espiritual. Por quê? Porque ele não vai poder levar você a outro nível se você não crê no sobrenatural de Deus. Você está entendendo? E aí você vê a insistência santa de Deus, a insistência de um Deus que ama de verdade. Jesus diz para eles assim: para de me criticar, pare de fazer-me críticas, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Observe que tudo que Jesus fala, ele fala da glória do porvir. Lembra que nós falamos no início ali? Que é isso que vai fortalecer a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, é você colocar os teus olhos na eternidade, tirar os teus olhos dessa terra. Aí sim Jesus ele fala: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. João 6, de 48 a 51. E eu darei pela vida do mundo. E mais uma vez, a cegueira é guiada pela conveniência, e eles começam a discutir. Os judeus começam a discutir exatamente entre si, dizendo: como pode esse homem nos oferecer sua carne para comer? Ainda não entenderam.
que ele estava falando de coisa sobrenatural. Ele estava falando de uma entrega espiritual, e por amor, mais uma vez, Jesus começa agora a fazer algo que ele vive fazendo comigo e contigo: instigar a nossa visão espiritual. Jesus diz para eles: todo que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Olha, agora ele já está direcionando para si: e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. E agora começa um outro ciclo de reação. Começa agora a reação dos seus discípulos. Porque tem gente que acha que vir à igreja toda quarta, todo domingo, assistir estudo bíblico, vai firmá-los na fé. E eu quero dizer para você: não firma não. O que firma você na fé é praticar o que você ouve quarta, domingo e terça-feira. O que firma você na convicção de que o teu Deus não falha, de que Ele é contigo, de que Ele abre portas onde você sequer imagina, que você nunca está sozinho, é a prática da palavra. Quando ouviram essa palavra, observe, foram discípulos, gente de dentro, gente que já era igreja. Diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura. Que dura é essa palavra? Quem consegue ouvi-la? Claro, tudo que vem de Deus, se for compreendido pelo racional, algumas vezes sequer você vai querer ouvir. Vem numa hora em que você está tão necessitado de ouvir uma conveniência para a sua carne, e de repente vem um não na hora que você quer um sim. Entende o que eu estou falando? De repente vem um espere na hora que você não quer mais esperar nada. Você está cansado de esperar. E ali naquele momento Jesus está falando de algo tão poderoso, e eles, entendendo com a razão, começam a se entristecer e a se incomodar tanto com essa palavra, que começa a dizer: é dura. E diz no versículo 66 do capítulo 6, engraçado, né? Para mim nada é por acaso, tá? Eu estou só fazendo aqui só uma observação. Pode não ter nada a ver, e pode ter, porque aqui ele fala: daquela hora em diante muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Está falando de apostasia. Engraçado, né? Porque o apóstolo Paulo fala que primeiro viria a apostasia e depois viria o quê? O filho da perdição, Iníquo, o anticristo. Não é muita coincidência, está no capítulo 6, versículo 66, 666. Justamente uma coisa que fala sobre apostasia. Daquele momento em diante, muitos foram embora, deixaram de seguir. E aí os discípulos que estavam com ele vão começar agora, por favor, abre os teus ouvidos espirituais, vão começar a ter aulas de viver por fé. Agora começa o intensivo de Jesus com os seus discípulos, com aqueles que ele separou. Mesmo sabendo que um era o diabo, ele mesmo expõe que era Judas, que iria traí-lo, ele começa agora a tratá-los de forma diferente, porque os discípulos vão questioná-lo, e eles perguntam. Jesus pergunta para os 12, tá? Vocês também querem ir embora como os outros foram? Tipo assim, Jesus está dizendo com docilidade: a porta que vocês entraram está aberta, como estava aberta para todos eles, como está aberta para toda a humanidade, por causa do direito de escolha. Se quiserem, pode sair. E aí começa um grande homem bíblico. Pedro foi um grande homem para mim. Pedro teve a experiência de negar a Jesus, depois de ser restaurado, teve a experiência de andar sobre as águas, ainda que tenha afundado. Pedro teve a experiência de ver Jesus fazer o implante mais rápido de toda a história, que foi a orelha de Malco, sem ter vazamento de sangue nem nada.
Ele viu milagres incríveis e Pedro se levanta nesse momento e fala: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos, diga cremos e sabemos, pode repetir, sabemos que és o Santo de Deus. Observe que eles ficaram porque insistiram em querer ter a visão da eternidade. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então agora nós queremos entender e termos a visão da eternidade, porque os que tinham a visão limitada pelos olhos carnais abandonaram. A falta de visão afasta você do autor da fé. Muitos estão se escandalizando e saindo da presença do Senhor porque vivem pelo que veem. Alguns falam, tanta gente morrendo, às vezes perdeu tanta gente da família e não consegue entender que essas coisas que acontecem no mundo, essas doenças, não foi Deus que colocou aqui. Não foi Deus quem colocou. O pecado do homem colocou essas doenças aqui nessa terra. O que Deus faz é usar disso tudo ainda para salvar, para trazer o homem de volta para Ele. Deus pega toda essa maldade, toda essa sujeira e transforma em algo bom o tempo inteiro. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mas agora vamos entender essa verdade partindo para o outro lado, a visão. Diga visão. E todas as vezes que eu falar de visão, agora você vai entender. Fé. A visão é aqui de dentro, é do coração. O olhar é esse aqui. Vista, olhar, isso aqui. Visão é aqui, vista, visão. Você está entendendo? Porque nós vivemos numa batalha cotidiana entre o que vemos com os olhos naturais e o que precisamos ver com os olhos da fé. É uma batalha cotidiana. E se você, a partir desse momento, começar a entender o que Deus vai falar contigo, a partir de hoje você vai ser uma mulher e um homem com visão, com a visão de Deus. E vai ser difícil o inimigo interromper as bênçãos e os milagres na tua vida a partir de hoje. Porque o inimigo das nossas almas está trabalhando o medo como nunca. E o medo vem pelo que você vê. Ele nunca trabalhou tanto com medo na humanidade. Medo da morte, medo de grupos políticos, medo de perseguição, medo de ser rejeitado pela sociedade, porque a sociedade abraça o pecado. Então é medo. Ele sabe que se as vistas, se os teus olhos estiverem mais aguçados do que a visão de Deus, ele pode ferir o teu coração com medo. Por favor, preste atenção. Por isso você precisa, como nunca, entender alguns versículos, principalmente de Hebreus 11, quando fala sobre fé. Eu tirei da versão livro porque é muito forte. Diz: a fé é a firme certeza. Diga firme certeza. Não é só certeza não, é a firme certeza, é a convicção, é aquilo que não gera nenhum tipo de dúvida e não vai tirar você do que você acredita. A firme certeza das coisas que se esperam, não do que você pode ver, do que você espera, e a evidência daquilo que ainda você não vê. Então hoje você pode olhar para esse mundo caído, esse mundo sofrendo, deprimido, e você pode ter duas reações: olhar com os olhos naturais e permitir que isso tudo penetre no teu coração e pare você e tire a visão de Deus de você, e interrompa os sonhos de Deus na sua vida. Ou você pode matar, fechar, trancar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, as portas dessa visão natural e começar a enxergar com o sobrenatural de Deus, para que esse medo vá embora, para que a dúvida vá embora. A fé é a visão do coração. Repita isso. Qual o papel do inimigo das nossas almas nesses dias sombrios? Afastar o homem da possibilidade da vida com Deus. Por esse motivo muitos estão desistindo da fé, saindo da presença do Senhor, e muitos que já estiveram na presença do Senhor estão saindo e desistindo da própria vida, desistindo de viver.
E muitos que até estão na presença do Senhor na igreja também estão desistindo da vida, porque estão com os olhos naturais tão aguçados, não veem saída, não veem possibilidade, não veem perspectiva. Mas quem falou que nós vivemos pelo que vemos? Igreja, olha para mim. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós esperamos o Redentor. Nós esperamos a glória de Deus. Nós esperamos o desfecho da história. Mas enquanto estivermos aqui, os nossos olhos, a nossa visão, os olhos do nosso coração, desculpa, a nossa visão precisa ser aguçada todos os dias, para que você enxergue Deus na sua frente, cuidando de você. Nunca desista de viver. Quando Jesus diz eu sou o pão da vida, Ele se apresenta como o que pode não só tirar o medo da morte, como encher você e a humanidade da alegria da vida. Entretanto, buscá-lo e viver nessa realidade de vida só é possível pela fé. Só é possível aguçando a visão. Você está entendendo a diferença de olhos e visão? De vista e visão? O que eu e você precisamos sempre entender é que a caminhada com Deus nessa terra não tem nada a ver com racional. Por favor, coloque isso na sua mente definitivamente. A tua caminhada com Deus nessa terra não tem nada a ver com racional, não tem nada a ver com a razão, não tem nada a ver com esses olhos, é tudo sobrenatural. Ao longo da história, a primeira coisa que Deus fazia era tirar o seu servo e a sua serva do plano natural, para poder nos fazer entender que eles andariam sobre as águas, que é sobrenatural. Você entende o que eu estou falando? Para fazê-los entender que eles realizariam milagres, que eles ressuscitariam mortos, o que é completamente sobrenatural. Que eles curariam enfermos, o que é completamente sobrenatural. O que Jesus estava querendo mostrar para eles, sempre vai estar querendo mostrar para nós, que a caminhada nessa terra não tem nada, a nossa caminhada nessa terra, nosso envolvimento com Deus, ou a nossa caminhada como servo e serva do Senhor Jesus, não tem nada a ver com a razão. Ou você entende isso, ou você vai sofrer, você vai desistir de ministério, você vai desistir de chamado, você vai achar que tudo está sendo um peso, não vai mais querer vir na igreja. É uma caminhada de perseverança, diga caminhada de perseverança, para alcançar as promessas de Deus em todos os campos da sua vida. Deus tem promessa para você no campo físico, emocional, material, espiritual. E viver pela esperança da glória de Deus é a chave da vitória. E não viver querendo ver dias melhores aqui nessa terra. Isso gera frustração, gera medo. Olha o que o autor dos Hebreus, em Hebreus capítulo 10, versículo de 36 ao 39 diz: vocês precisam perseverar, diga perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Observe, está sempre levando para a glória futura, para encher o teu coração dessa verdade. Você está aqui de passagem, mas o meu justo viverá pela fé, igreja, não pelo racional, é pela fé. E se retroceder, como que eu vou me agradar dele? Como que eu posso me agradar de alguém que não vive o que eu quero para ele? Como eu posso me agradar de alguém que eu tenho um projeto lindo para a vida dele e ele não entra porque insiste em viver com os olhos naturais, alimentando os olhos naturais, a visão natural, e por isso sofre, se angustia e até mesmo me culpa por tudo que acontece na vida dele? O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei dele. Mas nós, diga eu, porém, não sou dos que retrocedem e são destruídos, mas eu sou dos que creem e são salvos. Você é dos que creem? Você é dos que creem? Você está entendendo a palavra? Só se você está entendendo a palavra, aplauda Jesus. Só se você está entendendo. Eu vou te falar sobre chaves. As chaves dos olhos naturais, da vista, e as chaves da visão. Porque essas chaves abrem portas.
Entendeu? E é onde o inimigo mais ataca, por meio de portas. Por isso, que quando Jesus entrega a revelação a Pedro, quando Pedro, ele identifica a revelação de que ele era o Filho do Deus vivo, Jesus fala: Pedro, isso foi uma pedra, uma revelação. Vou te dar as chaves da vida, por meio dela. E a minha igreja vai vencer e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque ela vai ter autoridade para fechar. A maioria das vezes, se não quase todas, portas que você precisa fechar, vem pelos olhos naturais. É aqui que está todo o problema. Você olha ali na frente e vê a avalanche, você se amedronta e para. Você olha e vê o problema, ou você não consegue enxergar como se você tivesse que enxergar alguma solução. Você não tem que enxergar solução nenhuma, você tem que crer na solução. As chaves dos olhos e da visão. Quantas vezes você se encontra numa situação difícil e pelos seus olhos naturais fitos no problema, o inimigo instiga você a fechar a porta da visão de Deus. Escute bem. E abrir as portas dos olhos da razão. Quero falar rapidamente, tem várias histórias na Bíblia, mas eu vou contar uma rapidamente para que você entenda. Por favor, preste atenção. Essas duas chaves, diga as duas chaves, essas duas portas poderosas estão ao meu alcance e eu, diga eu, que as controlo. A chave das duas portas, dos olhos naturais e da visão de Deus. Sabe que a maioria das vezes que você não colhe os frutos de Deus, ou não vive a vida de Deus, é porque você insiste em manter fechada a visão espiritual, em manter fechada a visão de Deus, e manter aberta constantemente os olhos naturais. Olha só esse acontecimento, você vai entender bem o que eu estou falando para você. A Bíblia fala que em Lucas capítulo 8, versículo 49, que um dirigente da sinagoga chamado Jairo chega até Jesus e fala para ele que a filha dele estava doente. Para um dirigente da sinagoga se rebaixar, entre aspas, né? Ir até Jesus e pedir porque o caso era grave e ele não queria perder a filha dele. E se ele vai até Jesus é porque de alguma forma ele conseguiu alcançar as portas de uma visão sobrenatural. Mas ainda tinha uma guerra, porque ele era um dos principais da sinagoga, um dirigente da sinagoga. Então ele vai até Jesus e Jesus fala: nós vamos lá e vamos curar a sua filha, fique tranquilo. Logo em seguida acontece algumas coisas no meio do caminho. Jesus cura uma outra pessoa, e aí vem o diabo, o inimigo das nossas almas, e começa a instigar Jairo a fechar a visão que ele por alguma forma acessou, para que pudesse ir até Jesus. E aí chegam para Jairo no meio do caminho e falam assim: sua filha morreu, para, não incomoda mais o mestre, já era. E imediatamente eu fico imaginando aquele homem curvando a sua fronte, entrando numa posição de desespero e fechando completamente a porta da visão. Aqueles homens, quando ele viu aqueles homens, seus servos, a Bíblia fala que os servos, chegou alguém da casa de Jairo, então podia ser algum servo, alguém que ele confiava, e disse para ele: a sua filha morreu. E não só isso, olha só como é que o diabo é astuto. Ele sabia quem poderia curar aquela menina e quem poderia até mesmo ressuscitá-la. Então ele não só diz para ele: a sua filha morreu, que já era uma pá de cal na cabeça, como diz assim: para de incomodar o mestre. Naturalmente o que ele faria? Senhor, a minha filha já morreu, deixa para lá, vou chorar. Mas imediatamente, mais que rapidamente, Jesus ensina uma lição poderosa para mim e para você
e para Jairo, a trancar imediatamente quando houve uma notícia que fere, que magoa, que angustia, a trancar a porta da razão e abrir a porta da fé, abrir a porta da visão. E Jesus fala, quando ele ouve, a Bíblia fala, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: ei, não tenha medo. Eu fico imaginando Jesus chamando Jairo e falando: ei, olha para mim. Não olha para eles. Coloque os teus olhos em mim. Tira os olhos dele. Não tenha medo. Creia somente. E ela será curada. E você sabe o desfecho da história, não sabe? Sabe ou não sabe? Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele diz: Talita, cumi, menina, levanta. Ele é o Senhor da vida. O Senhor da vida está com você. Não existe impossível para Deus. Você pode estar andando cabisbaixo porque não vê as coisas acontecendo, porque infelizmente essa é a verdade. Você está alimentando sentidos naturais. A sua vida inteira o que você mais faz é alimentar sentidos naturais, enquanto Deus quer te fazer nessa noite entender, a usar essa chave, fechar definitivamente as portas da razão, porque Deus age pelo sobrenatural. Ele vai fazer coisas que você sequer vai compreendê-las. Não tente compreender o agir de Deus, simplesmente viva, simplesmente creia. Ele já está diante de você, abrindo portas, e você precisa entender que o teu Deus nunca falhou e nunca falhará. Você entende isso, amém ou não? A visão de Deus será sempre perturbada pelos olhos, pelo que os olhos veem. Olha, Jesus já havia exposto isso em João 14:1. Ele fala: não se perturbe o coração de vocês. Não deixe sentimentos ou vozes do inferno tomar o coração e perturbar o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Agora observe uma coisa, porque Jesus ele vai estar sempre fortalecendo, mais uma vez, assim como Paulo fazia, com a visão da glória de Deus. Ele fala: na casa de meu pai há muitos aposentos. Olha só como é que ele tira. Ele vai sempre levar para a glória, para a visão da glória. Você está aqui de passagem. Enquanto estiver aqui, viva como se você já estivesse vivendo o eterno, o sobrenatural. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim eu teria dito: estou indo preparar lugar. Se eu for preparar lugar, eu voltarei, levarei vocês para mim, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Ele diz isso para nos fazer entender esse estágio, irmãos, de lutas que eu e você, de dores que nós estamos vivendo, é temporário. Como eu e você precisamos entender isso, para a gente deixar de sofrer com essa vida, para a gente vencer o medo do efêmero pelo eterno. Vença o medo do efêmero pelo que é eterno, hein? Medo da morte, medo de morrer. Abra a porta da visão. Abra a porta da visão. Porque se ainda não disseram para você, eu vou dizer em alto e bom som. Olha para mim. Abra a porta da visão. Porque se ainda não disseram para você, ou você ainda não entendeu como vai entender agora, abra a porta da visão e entenda: você não vai morrer, jamais. Você entendeu? Lembra que Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Crer em Jesus não é simplesmente uma opção, irmãos. É fazer valer uma lei espiritual. Eu vou te falar da lei espiritual. Você sabia que a fé é uma lei espiritual? Crer é uma lei espiritual. Romanos capítulo 4 evidencia isso. Na versão livro, do versículo 3, diz assim: o que as escrituras nos dizem é que Abraão creu em Deus e que foi por isso. Opa, peraí. Foi por isso que Deus o declarou justo. Se Deus declarou Abraão justo porque ele creu,
a fé é uma lei espiritual. Todas as vezes que você crê, você ativa uma lei espiritual. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Porque as leis de Deus são irrevogáveis. O que você trouxer à existência pela fé, certamente vai acontecer. Você entendeu ou não? Você compreendeu, pescou aí ou não? Se a fé é uma lei espiritual, todas as vezes que você ativa uma lei de Deus, ela tem que ser cumprida. Agora você tem algo mais poderoso ainda, porque o próprio Deus, na forma de filho, disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, peçam com fé e receberão. Ativar a visão. Abraão entendeu que a fé era uma lei espiritual, e você já entendeu, amém ou não? Como o autor dos Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo expõe essa lei. Olha só, Hebreus 10, 38 e 39, quando a gente já leu: mandei mais um pedaço, mas o meu justo viverá pela fé, se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É uma lei. Eu não sou do que não crê, eu sou do que crê. Queridos, você nunca vai conseguir viver por visão se você continuar alimentando os olhos do medo. Você entendeu o que eu falei? Você nunca vai conseguir. Muitos estão vivendo infelizes nessa terra. Muitos que dizem servir a Cristo estão vivendo infelizes nessa terra, porque infelizmente não conseguem viver pela visão espiritual de Deus, estão vivendo por esses olhos. Se não veem as coisas acontecerem, sofrem, se angustiam, se desesperam e morrem espiritualmente. Foi por isso que Jesus Cristo disse a Tomé, quando ele diz: vem cá, toca na minha ferida. Agora você creu, Tomé? Porque ele diz: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Então foi porque você me viu que você creu, Tomé. João 20, 28 e 29. Foi porque você me viu que você creu. Eu vou te dizer uma coisa: felizes são aqueles que vão crer sem precisar ver. Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não tiveram os olhos naturais para testificarem sobre mim, mesmo assim creem em mim. Felizes são aqueles que não me viram atuando como vocês me viram atuar, e mesmo assim creem que eles podem fazer os mesmos milagres que eu faço. Felizes são aqueles que trazem à existência o sobrenatural que eu dei autoridade para eles sem precisar ver nada. Eles simplesmente declaram e creem. A sua boca é poderosa. Eles fecham todas as portas dos sentidos naturais e aguçam tudo que diz respeito ao sobrenatural de Deus. E pela visão eles conseguem ver coisas sobrenaturais acontecendo naturalmente. Você está entendendo, amém ou não? Presta atenção. Isso é muito importante. Uma das coisas que tem mais matado pessoas, ministérios, famílias, quando eu falo matado, é espiritualmente falando. Olha o que Jesus Cristo fala sobre riqueza. Entenda isso. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, olha só, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Olha quando você tira o foco da visão de Deus e começa a colocar com os olhos naturais. Os teus olhos naturais começam a levar você a fazer coisas que vai repercutir em muitos tormentos e sofrimentos. Está aqui o texto de 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Olha como isso é terrivelmente nocivo, gente, presta atenção, ao ponto de fazer as pessoas se desviarem da fé, se desviarem da visão e se atormentarem elas mesmas com muitos sofrimentos. Eu posso te falar uma coisa? Acredite se você quiser. Eu deixei de fazer cálculos sobre recursos
há muito tempo já. Eu nem sei se a minha esposa já percebeu isso, eu já acho que sim. Eu parei de fazer cálculo de todo o recurso, tudo que eu preciso. Tudo. Simplesmente quando Deus coloca algo em meu coração, tem alguns irmãos em Cristo aqui que são loucos em Jesus como eu, sabe do que eu estou falando? São cheios do Espírito Santo, sabe do que eu estou falando? Quando Deus coloca algo em meu coração, eu só planejo a ação, só planejo a logística de como eu vou agir, eu não me preocupo em nada, eu sei que Deus vai enviar todo o recurso, independentemente do valor que seja. Pode ser algo que necessite de milhares de reais, eu não estou nem um pouco preocupado. Eu simplesmente aguço a visão, fecho as portas do natural, da visão natural, que pode gerar medo. Não, se eu fizer isso, já pensou, se eu fizer isso, vai faltar dinheiro para isso. Eu fecho essa porta, porque eu sei que o meu Deus é poderoso. Eu aprendi algo sobrenatural, que eu vou ensinar nos próximos cultos para vocês. E não é o homem, diga, não é o homem, o provedor da sua família. O homem é o administrador dos recursos que vem do céu. Se ele administrar errado, ele presta conta ao Senhor. Ele não é o provedor é Deus. Está entendendo? Não, eu espero que você tenha entendido, porque a partir de hoje isso pode mudar a tua vida. Muda a tua vida financeira, muda a tua vida profissional, muda tudo. Inclusive vai tirar você da tristeza, da angústia, do desespero das contas mensais. Eu entendi. E quer saber de uma coisa? Quando Deus me move para abençoar alguém, quando Deus me move para enviar uma oferta missionária, quando Deus me move para fazer qualquer coisa que seja, não meço mais nenhum tipo de circunstância e sequer eu me preocupo com cálculo. Eu só me preocupo com a logística, como eu vou fazer para fazer bem feito, para honrar a Deus com o que eu vou fazer. O resto, quando eu menos espero, toda a providência de recursos está nas minhas mãos. Eu vivo assim há mais de 20 anos. Só que eu entendi isso aproximadamente aos 10 anos. Os 10 anos eu entendi definitivamente isso. E passei a viver completamente por fé. Eu aprendi a acionar a chave da visão, para trazer a existência e a ação de Deus. E fechar as chaves do natural. Por isso, irmãos, a pastora sabe disso, eu odeio discutir sobre dinheiro, sobre recursos. Tenho pavor. Eu não gosto de discutir. Quanto tem, quanto teve, quanto vai ter, quanto recebeu. Eu odeio. Quem aprende a viver por fé vai amar fazer planos e trazer a existência sem discutir recursos. Entendeu o que eu falei? Sem discutir como vou fazer para... Não. Pessoas que agem por fé odeiam pensar onde e como o dinheiro vai aparecer. Porque eles entendem algumas coisas. Tem algo muito interessante na carta do profeta Ageu. O povo estava num momento de reconstrução, num momento de reestruturação. Então o povo estava desesperado porque eles já tinham ouvido o que era o templo que havia sido destruído, a glória do templo, como era pomposo o templo. E ali eles viviam numa situação de desespero, em ruína, tudo em ruína. Então os olhos naturais, o inimigo é sujo e começa a aguçar os olhos naturais e começa a fazer o povo a chorar, a sofrer. Olha aí, isso é tudo ruína agora. O profeta Ageu se levanta e fala: olha, eu preciso que vocês entendam algumas coisas do mundo espiritual. Primeiro eu preciso que vocês entendam, Ageu 2:8, que tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Não pertence a você, pertence a mim. Eu dou a quem eu quiser. Por que tem tanto ímpio rico? Porque tem tanto justo que ainda não entendeu quem é no mundo espiritual. E se você não entendeu quem é no mundo espiritual, Deus não pode colocar riqueza sobre a sua vida, porque senão ela serve para te destruir. Por isso ele prefere abençoar, deixar que o ímpio se apodere dela, para poder abençoar o justo. Mas não poderia ser assim, ele poderia te dar diretamente. Não precisava ser assim, ele poderia te dar diretamente.
Aí o povo não entendia, e agora, como é que nós vamos construir isso tudo? Cadê o dinheiro, cadê o ouro, cadê a prata? Como é que nós vamos fazer? Ageu se levanta e fala: ei, o ouro e a prata pertencem ao Senhor. E ele começa: coragem, coragem, ao trabalho, ei, ó povo dessa terra, declara o Senhor: eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. E ele diz: meu espírito está entre vocês, não tenham medo, vamos lá, arregassem as mangas e partem para o trabalho. Eu farei tremer todas as nações que trarão para cá todos os seus tesouros. Eu vou encher esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Eu vou encher esse templo de glória. Quantas vezes você pode olhar para você mesmo e falar: meu Deus, como é que eu posso ser templo do Senhor? Agora você imagina, porque trazendo para uma linguagem profética atual, esse é o templo, é um novo templo do Senhor. Não é mais aquele templo cheio de ouro, cheio de prata. Esse é o templo do Senhor. E eu faço minha agora as palavras do profeta Ageu. Ainda que você se sinta cabisbaixo, abatido, ainda que você se sinta pequeno, eu quero dizer para você que a glória deste novo templo será maior do que o do primeiro. Da mesma forma que Ageu teve que trazer essa realidade: ei, a glória do templo que nós vamos construir vai ser maior do que aquela glória do primeiro. Vocês ouviram falar de como era glorioso aquele templo? O segundo será mais glorioso. Não olhem para as ruínas, não se apeguem ao que vocês estão vendo agora. Aguçem a visão espiritual e tragam à existência esse novo templo, porque a glória é dele, e quem está dizendo não é qualquer um, é o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas a partir de hoje quero aconselhar você a viver por fé. Não deixe os teus olhos matarem a visão de Deus em seu coração. Não deixe o inimigo colocar medo por meio da visão natural. Não deixe. Tranque a porta do natural e comece a aguçar o sobrenatural na sua vida. Comece simplesmente crendo. Deus sabe o que você precisa. Quantas vezes Jesus falou, pregando, ele falou: Deus sabe o que vocês precisam. Por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão tão angustiados? Com roupa, com comida? Ei, Deus sabe o que vocês precisam. Em outras palavras, parem de achar que o recurso vem das suas mãos. Não vem. Para de achar que o recurso vem do teu trabalho, que você é bom demais, que você trabalha muito e que o suor do teu rosto é que leva o teu sustento para casa. É mentira. Para de se enganar. Quem te dá o sustento é Deus. E todas as vezes que alguém me questiona e fala assim: então eu vou deixar, porque sempre tem um, então eu vou deixar de trabalhar e Deus vai suprir, eu sempre falo a mesma coisa: não, porque senão você vai cair num outro conceito, numa outra lei espiritual. Deus não tolera vagabundo, e a Bíblia fala para você ter com a formiga e entender: o que Deus quer é que você trabalhe sem o peso de achar que vai faltar alguma coisa para você e sua família, porque não vai. Entendeu? Não vai. É só você crer. Visão é diferente de olhar, de vista. A partir de hoje, viva por fé e se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Você entendeu? Aplauda o Senhor, fique de pé.